Então vamos lá, próxima questão, questão 7, que já é uma questão um pouco mais, digamos assim, divertida para fazer. E ela diz o seguinte: um manipulador robótico é utilizado para soldar peças de metal em uma fábrica. A ferramenta de soldagem está posicionada em sua garra e deve percorrer o caminho programado para realizar a solda em todo o contorno da peça, como na figura a seguir. Ou seja, pelo que a figura indica, o ponto inicial é esse, ele vai ter que fazer a solda, né, percorrendo todo esse caminho aqui. Ele diz o seguinte: a posição inicial da ferramenta do robô é identificada pela seta na figura, justamente o que eu tinha acabado de dizer. Se a garra se movimenta com velocidade de 2,5 cm por segundo, uma informação que provavelmente a gente vai usar, utilize os códigos na tabela para indicar ao robô o caminho que a garra deve percorrer para realizar a solda. Então, basicamente, ele diz aqui qual é o tipo de movimento, horizontal frente, por aí vai, e qual é o código. E aqui ele diz o seguinte, vou subir aqui um pouquinho mais. O valor de x no código é o tempo em segundos que o robô deve permanecer executando o movimento. Por exemplo, o código VC30, ou seja, vertical cima 30, significa que a garra vai se mover na vertical para cima por 30 segundos. Forneça a lista adequada de comandos para o robô realizar a tarefa. Então, o que é que eu penso que a gente pode fazer aqui nessa questão? Como o ponto inicial dele é esse, a gente precisa definir qual o movimento que ele tem que fazer completo por toda essa figura e voltar ao ponto inicial. Então perceba que dá para fazer isso de duas formas. Ou a gente começa movendo o robô a partir daqui para cá, ou a partir daqui para cá, e aí ele poderia fazer ou esse caminho aqui, voltando aqui, ou esse caminho aqui, voltando aqui. Então, são duas soluções diferentes. Eu vou optar por começar daqui, seguindo esse caminho inicial. Então perceba que aqui a gente tem várias cotas de distância diferentes para esse desenho, e a gente precisa passar, justamente como parâmetro, aqui para esses códigos, o tempo que ele deve fazer esse movimento. Então, se a gente tem distância e a gente precisa passar o tempo, considerando que a questão deu a velocidade, a gente precisa utilizar, então, a fórmula que a gente tem no movimento retilíneo uniforme, que é justamente, vou deixar aqui para vocês, que a velocidade ela vai ser o ΔS sobre o ΔT. Então, velocidade, a gente já sabe que é 2,5 cm por segundo. 2,5. Ele vai ser igual ao ΔS, que é que funciona para a gente como uma espécie de parâmetro, né, aqui o ΔS, porque é justamente algo que a gente sempre vai ter que ficar recalculando para conseguir achar o tempo necessário para ele fazer esse movimento. Então, o ΔS eu mantenho aqui como uma variável, porque ele basicamente é o nosso parâmetro. Então, continua como S. E o T, que é o que a gente precisa encontrar para dar a resposta da questão. Então, fazendo a manipulação, a gente tem aqui que o T, que é o nosso objetivo final, ele vai ser o nosso parâmetro espaço, com base na distância que ele tem que percorrer, sobre 2,5. Se a gente tem qualquer coisa dividido por 2,5, é a mesma coisa que a gente ter, por exemplo, o T, S, que multiplica 2, e isso tudo a gente divide por 5. Então, basicamente, qual é o procedimento que eu acho que é o mais simples para fazer isso aqui? Para a gente calcular esse tempo, que é o parâmetro, a gente pega aquele valor da distância que precisa ser percorrida, multiplica por 2 e divide por 5. Beleza? Então vamos lá. Vou deixar aqui inicialmente a figura. Então a gente parte desse ponto. A gente sabe que para a gente chegar aqui nesse ponto, ele precisa percorrer 20 centímetros. Então, o que a gente tem? O tempo, ele precisa então ser 20 vezes 2 sobre 5. 20 vezes 2, 40, sobre 5, 8. Então o tempo dele vai ser 8 segundos. E o movimento que ele precisa fazer, isso aqui ajuda muito se você a fazer aqui a seta indicando o movimento, que é na hora a gente só compara a seta com o que está aqui. Então essa seta aqui é a seta do movimento vertical baixo, VB. E a gente já calculou que ele precisa vertical baixo seriam 8 segundos. Então, ele precisa fazer aqui VB 8. Com VB 8, ele para aqui, nessa posição. E para chegar nesse ponto, ele precisa fazer esse movimento. Esse movimento é o horizontal frente. Então, horizontal frente. Por 70 centímetros. Então, novamente, 70 vezes 2 sobre 5. Isso aqui vai dar 140. Né? 70 vezes 2, 140. Dividido por 5. A gente vai ter 28. Então, HF 28. Ele para aqui. Com base nisso, a gente agora tem que descer. Ou seja, o mesmo movimento vertical baixo. Ele tem que descer e perceba que aqui agora ele já não dá essa medida. Então a gente vai ter que fazer alguns
a gente vai ter que executar alguns raciocínios aqui com base nas outras medidas que a gente tem pelo desenho. Ou seja, a gente percebe que essa medida aqui está na mesma altura dessa, e essa daqui tem 15 centímetros. Ou seja, aqui também vai ter 15. Então, para adiantar, a gente faz o mesmo procedimento. 15 vezes 2 sobre 5. 15 vezes 2, 30. Sobre 5, 6. Então aqui a gente já sabe que seria VB6. E o robô, ele para aqui. Então agora ele precisa fazer esse movimento, que é o movimento horizontal frente, por 30 centímetros. 30 vezes 2 sobre 5. Perceba aqui agora que a gente pode tentar até facilitar um pouco. 30 vezes 2, ele dá 60, dividido por 5 é 12. Você também poderia fazer 30 sobre 5, que dá 6 vezes 2 dá 12. Então isso aqui ele vai dar 12, que é justamente 12 segundos, o parâmetro que a gente fez aqui. E aí o robô ele para aqui. Aí agora ele sobe, ou seja, já seria o movimento VC, vertical cima, e perceba que como a gente já fez esse cálculo aqui antes, a gente é só repetir, não precisa fazer esse cálculo de novo. Vertical cima, que é o mesmo parâmetro aqui de segundos do vertical baixo, 6. E o robô ele para aqui. E agora a gente precisa fazer esse movimento aqui de novo, que é a horizontal frente, HF. E agora a gente não tem essa distância. Como é que a gente calcula então essa distância? Veja que aqui a gente tem a distância máxima, a gente tem uma parte, a segunda parte e a terceira parte é o que está faltando. Então, como é que a gente pode pegar essa distância aqui? Vamos lá. Deixa aqui ainda aparecendo. A gente tem então aqui que os 70 centímetros mais esses 30 centímetros mais esse x, que é o que a gente quer saber. Isso tudo tem que dar um total de 120 centímetros. 70 mais 30, isso aqui é 100. Então, x ele seria 120 menos 100. Então, x ele seria 20 centímetros. É esse valor aqui que a gente precisa. Opa, é o valor aqui que a gente precisa achar. Então, a gente faz novamente 20 vezes 2, 40 sobre 5, 8. Então, HF, 8. E com base nisso, o nosso robô ele para aqui nessa região. Aqui a gente ficou já sem um pouquinho de espaço para poder escrever. Então, eu vou continuar escrevendo aqui embaixo. Então, agora a gente precisa fazer esse movimento aqui de subida, que é justamente o vertical cima. Desculpa estar um bololô aqui, tudo meio bagunçado, mas por enquanto é a maneira que eu tenho para fazer, mas eu vou tentar achar algumas formas de melhorar isso para o próximo vídeo. Mas vamos lá. Vertical cima, a gente tem aqui essa distância que ele não tem dado na questão, mas se a gente ver aqui pelo outro lado, é essa mesma distância de 20 centímetros que a gente calculou como primeiro parâmetro, ou seja, 8. Na verdade a gente até tinha calculado, né? Então nem precisava, era só analisar aqui e ver que esses 20 aqui eram os 8. Então, com base nisso agora a gente já sabe que o robô está aqui e ele precisa fazer esse movimento. 75 centímetros no sentido horizontal trás, HT. Então, a gente faz a mesma coisa, 75 vezes 2 sobre 5. Aqui, conforme os números já ultrapassam de 50, eu acho que seria mais fácil fazer 75 dividido por 5 e depois dobrar esse valor. 75 dividido por 5, a gente tem então que é 15 vezes 2, isso aqui vai dar 30. Então, HT, 30. Beleza? Vamos lá. Com base nisso, o robô ele para aqui. E a gente sabe então que ele precisa subir e fazer o movimento vertical cima. Essa distância ele não dá aqui, mas é só a gente voltar e olhar aqui como essa distância é a mesma dessa, e aqui são 10 centímetros. Mesma coisa, 10 vezes 2 sobre 5, 10 sobre 5, 2 vezes 2, 4. Então, vertical cima, 4. Com base nisso, o robô ele para aqui. Ele precisa fazer esse movimento aqui, que é o horizontal trás novamente, por 30 centímetros, que é o mesmo que a gente calculou aqui. Então, 30 sobre 5, 6, vezes 2, 12. Então, é horizontal trás por 12 segundos. Com base nisso, o robô para aqui. E agora ele desce, fazendo o movimento que ele fez aqui de subida pela mesma quantidade de tempo, 4. Ou seja, agora é vertical baixo, 4. Com base nisso, ele está aqui. E o último movimento é o horizontal trás, na distância de, novamente não dá, então a gente precisa fazer esse mesmo procedimento para achar esse, a gente faz para achar o de cá agora. Então a gente tem 75, 30 e sabe que o total é 120.
Então vamos lá. Então a gente tem, para exemplo, chamar aqui agora de y, só para não confundir, que a gente tem aquele x mais 30 centímetros, que eu já tinha falado antes, mais os 75. Opa, isso aqui a gente já pode chamar de 120. Então, 30 mais 75, 105. 120 menos 105, a gente tem então que esse x aqui, ele é 15 centímetros. Então agora a gente volta para cá. E a gente sabe então que ele é 15 vezes 2 sobre 5. 15 vezes 2, 30, dividido por 5, 6. Então, horizontal traz 6. Opa, horizontal traz 6. Então, basicamente, partindo daqui e fazendo o primeiro movimento sendo vertical baixo, essa daqui é a sequência que precisa seguir e essa daqui seria a resposta. Então, basicamente, é todo esse procedimento. É uma questão um pouquinho demorada, né? Mas não tem jeito, eu não consegui pensar em nenhum jeito mais fácil do que esse para fazer. Então, caso vocês queiram ver o gabarito para a outra alternativa, né, caso você queira partir daqui e começar para cá, tem no gabarito da OBR, só que o gabarito da OBR não oferece detalhamento, mas você seguiria esse mesmo passo. Você consegue verificar se a sua questão está certa por lá também.